Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zocas, tudo bem? Me chamo Camila e eu queria compartilhar uma história que foi bem marcante para mim. Não gostaria de admitir, mas tenho algumas experiências com o sobrenatural e essa foi a que mais me marcou. Então eu queria compartilhar. Eu vejo coisas assim, vultos, animais, até silhuetas de pessoas, desde que eu era pequena. A memória que eu tenho mais recente, que eu comecei a ver, era com 7 anos, mais ou menos. Eu tô com 20 agora. E relativamente o espiritismo na família foi introduzido há uns 5 anos. Entendeu? A doutrina da gente realmente acreditar e estudar isso até recentemente, mas desde muito nova eu me lembro de ver. Não só eu, como também os meus pais comentaram que via. Meu pai, principalmente, ele via bastante coisa, até que ele se assustou com algumas das coisas que ele viu e ele meio que pediu para não ver mais. Mas vamos à história, que é o ponto disso, né? Uma leve introduçãozinha. Eu tenho uma amiga que ela é de outro estado. Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Essa minha amiga era de Natal. A gente conheceu pela internet e depois de alguns meses conversando, ela veio pra minha casa, coisa e tal. E é uma amizade super aprovada por toda a minha família. E eu sempre achava interessante aqueles colarzinhos da amizade, sabe? Que cada um fica com metade, coisa e tal. Aí eu comprei uma vez e falei pra ela, quando você vier pra cá de novo, a gente vai colocar o colar. Da primeira vez que ela veio, cada um ficou com metadezinho bonitinho, ela voltou pra casa. Se não me engane, ela perdeu o dela. Ela disse, não, tudo bem, a gente vai e compra outro. Comprei outro. Passou um tempo, quem perdeu foi eu. E eu sempre achava interessante que era assim, eu tinha mais de um colar com outras pessoas e sempre era o dessa amiga em específico, que sempre acabava perdido, o feixezinho da pulseira abria, o aramezinho que prendia o negocinho abria, ou simplesmente ele quebrava. Então, teve um dia, o terceiro e último, depois disso eu desisti de ter. O terceiro e último foi o da experiência. Eu fiquei muito assustada com isso. Eu cheguei cansada da escola, eu estudava integral, de 7 da manhã a 6 da tarde, praticamente, que era a hora que eu chegava em casa. Então eu cheguei muito cansada, foi período de prova. Cheguei, tomei um banho. Não lembro de ter jantado pouca coisa, não tava com muita fome e fui pro meu quarto assistir. Eu, desde pequena,
justamente por já ver essas coisas, eu nunca gosto de dormir com porta aberta ou janela aberta. Sempre é tudo fechado. Tudo fechado. E eu me cubro, eu sou do time do cobrir até a cabeça, porque o demônio não pode me atacar enquanto eu estiver coberta. Então, eu me lembro de ter feito ainda alguma atividade e ter de me deitar. Também não gosto de luz acesa, então eu apago, fico quietinha lá no meu canto e vou dormir. Nesse dia, eu tava um pouco inquieta durante o sono, tudo mais. Mas eu consegui dormir. Em um determinado ponto da noite eu acordei. Porque quando você tá dormindo, aí você vai virar do lado e dar aquela acordada só pra olhar assim. Eu vi que a porta tava aberta. Só que eu tava com muito sono. Aí eu falei, não, é só coisa da minha cabeça de voltar a dormir. Virei do lado, mas muita inquietação, não conseguia dormir de jeito nenhum. Virei pro outro. Quando eu olhei de novo, tava a luz acesa. Eu falei, não, isso vai ser só coisa da minha cabeça, eu tô muito cansada, não vou colocar na minha cabeça. Vou virar de novo e vou dormir. Da terceira virada, quando eu acordei, eu vi uma mulher com um vestido branco. Não dava pra ver o rosto dela, mas era como se ela tivesse com a pele dela, assim, sabe? De alguém que tinha sido molhada. O cabelo dela era um cabelo comprido. Ela devia ter 1,60 m, 1,70 m. Tava com esse vestido branco molhado. O cabelo também tava molhado. Aí o cabelo tava por cima do rosto dela. Então eu não consegui ver o rosto dela e agradeço um pouco por isso. Ela tava com os braços esticados. Esse colar eu não tirava pra nada. Eu tava no meu pescoço. Ela foi se aproximando de mim. E eu não conseguia... Não associei, sabe? Porque eu tava com muito sono. Então eu não associei, mas eu sei que foi me dando um arrepio, foi me dando um medo. Foi começando a paralisar tudo. Eu fiquei com vontade de gritar, mas não saía nada. Ela foi chegando perto. Eu pensei assim, amigos, vou morrer agora, ninguém vai ver, vai ser um negócio rápido aqui. E eu sei que ela foi se aproximando cada vez mais. Ela andava bem devagar, mas ela foi vindo. Cada vez que ela caminhava mais, eu ficava com mais medo ainda. E eu só queria fechar o olho, aquilo acabar, mas eu não consegui nem fechar o olho. E eu senti que ela foi aproximando a mão, e eu senti quando ela pegou no colar e foi puxando o colar do meu pescoço. Ela puxou tanto que eu cheguei a levantar o pescoço, assim, do travesseiro. Eu tava deitada, eu cheguei a levantar, assim, o pescoço. E eu senti quando partiu. Quando eu senti que partiu o colar, eu voltei a dormir, sabe? Quando eu caí de volta no travesseiro, eu voltei a dormir. No outro dia, quando eu acordei, falei, nossa, que sonho estranho que eu tive, né? Só que aí eu acordei e tava a porta aberta e a luz acesa. Aí eu levantei, tomei meu banho pra me aprontar pra ir pra escola de novo. Aí vi minha mãe e disse, mãe, foi você que foi lá no meu quarto ontem à noite? Eu falei, não, eu pensei que tu tava estudando pra alguma coisa, vendo alguma coisa. E não fui eu. Aí eu comentando ainda com os amigos da escola, coisa e tal, sugeriram que poderia ter sido uma paralisação, na paralisia do sono. Só que se não fosse, algumas coisas casavam, né? A questão de mim não conseguir me mover, não conseguir falar, coisa e tal. Aí eu fiquei, não, tudo bem, pode ser realmente a paralisia do sono, vai passar, coisa e tal. Eu não prestei atenção no colar durante o dia, não prestei atenção. Quando eu voltei de novo em casa, eu vi o pingente no chão, eu falei, ué, colar. Aí fui procurar o colar no pescoço, não tava dessa minha amiga, em específico. Aí eu falei, não tem como ter sido uma paralisia do sono se realmente o colar foi torado. E quando eu contei à minha mãe o que havia acontecido de fato, que eu constatei que não era mais um sonho, ela ficou aquela cara meio assim, meu Deus. Na época a gente ainda não praticava o espiritismo, coisa e tal, então meio que meus pais não acreditavam muito, sabe? Aí ela ficou tipo assim, meu Deus. Aí alguns anos depois, quando a gente foi introduzida ao espiritismo, a gente foi entendendo, coisa e tal, mas disparado foi
a pior experiência da minha vida. Você, assim, querer gritar por um socorro, por uma ajuda, você não entender o que tá acontecendo naquele momento, você simplesmente não conseguir. Você não conseguir falar nada, não sentir nada. E depois eu tenho amizade até hoje com a pessoa, mas nunca consegui ter um simples colar com ela. Nunca entendi essa ligação, também nunca quis perguntar, sabe? Quando a gente não quer saber a resposta do que algo dá tanto errado. Ela me deu depois um colar normal, sabe? De correntinha, coisa e tal. Você acredita que torou a corrente? A corrente simplesmente torou. Eu nunca usei, justamente por medo de acontecer novamente. Mas simplesmente guardada aqui em casa, ela torou a corrente inteira e ainda ficou de uma cor assim que ninguém explica do porquê que isso aconteceu. E até hoje eu não consigo acreditar, sabe, do porquê que, sei lá, os espíritos, ou seja lá o que aquilo tenha sido, um sinal, alguma coisa. Eu realmente nunca tive problemas com essa amiga, ela é minha melhor amiga até hoje, vai fazer já 8 anos da nossa relação. Nunca explicado isso, comentei com ela, ela morre de medo dessas coisas. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês, com os ouvintes, com você. Sou muito fã do podcast e espero ter outra oportunidade de contar mais histórias. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Cristiano. Olá, ouvintes do Relato do Além. Meu nome é Carla. Eu sou argentina. Eu moro aqui no Rio há uns quase 6 anos. Eu sou de Mar del Plata, uma cidade de praia ao sul de Buenos Aires. E eu venho dessa vez a contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, lá por o ano 2005. E naquela época eu morava com a minha mãe, né? Eu namorava um menino que tinha minha idade. E algumas vezes ele morava relativamente perto da minha casa e algumas vezes eu ia dormir na casa dele. Ele morava com a mãe dele, com a irmã e com o padrasto dele. Aí eles moravam na casa de trás, né? Na frente estava a casa da avó. As 2 casas eram divididas por um quintal, né? Um quintal que não era muito cuidado. Tinha algumas árvores, eu me lembro. Mas assim, era meio, sabe, não tinha muito cuidado com aquele quintal. E era meio tenebroso, para ser sincera. Era meio assim, meio esquecido, meio cinza, meio com pouca vida, para ser bem sincera. Mas assim, era apenas um quintal, mas lembrando agora a história, sinceramente era um pouco tenebroso. Então, sim, você atravessava aquele quintal, não era um quintal muito grande, era normal, e chegava na casa. Na casa, no andar de baixo, tinha a habitação da mãe e o padrasto. Tinha uma cozinha, tinha uma sala grande, com vários sofás, a TV e um banheiro, que muitas vezes a gente ficava assistindo filmes de terror ali embaixo, e depois a gente ia dormir. Os quartos do meu ex-namorado e da irmã dele era no andar de cima. Então, para chegar lá, você tinha que subir a escada de madeira. E o chão também era de madeira na parte de cima. Nesse andar de cima, tinha 2 quartos. E um banheiro que nunca foi aberto. Tipo, aquela porta do banheiro de cima sempre estava fechada. E meu ex-namorado, ele sempre falava que essa porta tinha sons, tinha alguns sons saíam de lá e que essa porta não se abria. E ele nunca deu muitos detalhes sobre isso, mas sempre eu fiquei com muita curiosidade para aquele quarto, porque
Pô, como assim que tem um banheiro, sabe, que você não usa, que está fechado, você não sabe o que tem ali dentro? E eu sempre era muito curiosa por saber o que tinha ali dentro. Será que tem alguém aí, um ser? Sabe, eu achava que eles guardavam alguma coisa ali dentro. Alguma coisa não estava certa aí. Para mim, eles guardavam alguma coisa aí. Mas, enfim, a questão é que aquele quarto nunca foi aberto. Eu nunca vi aquele quarto aberto. Eu nunca soube o que tinha ali. E enfim, um dia, né, a gente foi dormir aí, no quarto dele, né? E a gente acordou em algum momento da noite, tipo, era umas 2 da manhã, era inverno naquela época. E assim, não tinha ninguém na rua, não tinha vizinho fazendo barulho. Tava assim, noite, tava todo mundo dormindo. E a gente começou a ouvir passos. Começamos a ouvir alguém que estava subindo as escadas e que caminhou até a porta do quarto dele. Eu me lembro que eu acho que ele me acordou, ele pegou na minha mão, e quando eu olhei pra ele estava com os olhos abertos, tipo, assim, quase nem respirava, quase não estava nem respirando, com os olhos abertos, e apertando a minha mão, sabe? Eu estava com muito medo. E eu acho que naquela época, assim, eu não entrei em pânico, não fiquei com medo, mas sim, eu fiquei ouvindo, tipo, o que estava acontecendo. Aí eu vi aquilo, eu vi alguém subindo as escadas e caminhando até a porta do quarto. Tipo, deu pra ouvir que a pessoa não entrou. Ou seja o que for, aquilo não entrou, ficou na porta do quarto. Mas depois disso, a gente começou a ouvir barulhos de cadeias, né? Como se arrastando. E um móvel de ferro ou de aço sendo puxado ou empurrado pelo chão. Tipo, tava dando. Só que na casa não tinha nenhum móvel assim. Pô, os móveis que eles tinham eram de madeira. Até o guarda-roupas dele era de madeira. Lá embaixo era tudo de madeira. E estava todo mundo dormindo. Pô, até a irmã dele estava dormindo. Estava todo mundo literalmente dormindo. Então aquele barulho era totalmente fora de... fora do... assim... não era nem fora da casa, tipo, fora da realidade que a gente estava vivendo ali. É isso, eram umas 2 da manhã e aquilo ficou assim, ficou para sempre na minha lembrança. Eu lembro que naquela época eu não fiquei com medo. Eu acho que passaram os anos e eu lembrando aquilo, eu falei, caramba, é algo bem assustador, porém na hora eu não fiquei com medo. Tinha algumas outras histórias aí da mãe dele, porque a mãe dele ela já tinha visto algumas assombrações dentro da casa. Teve uma vez que ela foi no banheiro, e para ir no banheiro a mãe, né, tinha que atravessar a sala para chegar no banheiro. E como estava escuro, ela viu alguém com ela viu alguém com um chapéu. Aí ela tentou chegar, bater na pessoa. Ela estava achando que era o filho dela, que queria assustar ela, mas não. Quando ela foi bater no, entre aspas, o filho, ela começou a bater na parede. Bom, ela ficou com muito medo, ficou muito assustada, porque ela achava que ela viu alguém, só que não era o filho, era a parede mesmo. Era só uma assombração. E alguém falou para ela que nessa casa era um portal, tinha portais. Então isso fez que ficasse mais assustador. Outra história que eu vi dela é que ela tinha perdido um filho. Eu não me lembro em que momento foi, se foi... Eu acho que foi depois
do meu namorado. Meu namorado, meu ex, né, no caso. Do meu ex-namorado era um mais velho. Depois tinha a menina, a irmã dele. E eu não sei em que momento ela perdeu uma gravidez. Mas assim, ela perdeu o menino com talvez uns 5 meses, uma coisa assim. Tipo, ele não chegou a nascer. E ela disse que uma vez também, ela estava indo no banheiro ou alguma coisa assim, e ela viu várias crianças em círculo no meio da sala, né? Da mão, sabe, em círculo. E entre essas crianças estava o filho dela, que tinha falecido, né? Que foi aquele que perdeu. Então, assim, ela via algumas coisas estranhas na casa, que já aconteceu com ela. E é isso, essa é a minha história, esse é o meu relato que eu queria contar há um tempo. Eu gosto muito desse podcast, podcasts. E eu assisti todos os relatos, indo e voltando ao trabalho. Me fez muita companhia, eu gosto muito. E espero que vocês gostem e entendam também. Muito obrigada e beijos. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Eu sou a Carla, que enviou aí o relato da voz sinistra do guarda-roupa. E eu tô aqui para compartilhar um outro relato com vocês. Esse do guarda-roupa, ele foi um relato que ocorreu na minha infância, porém esse de agora ele foi recente. Eu e meu namorado, a gente gosta bastante de ir pra resenha, que é aquele encontro, né, com um grupo de amigos, enfim, aquela reuniãozinha com a galera, né? E nós fomos convidados para ir em uma resenha, e nós fomos, né, com um grupo de amigos que é consideravelmente grande. Então nós fomos para essa resenha, e chegando no local, é uma casa que no quintal tem outras casas também. Então nós chegamos, e quando nós entramos, a casa é uma casa pequena, então você entra, e quando você entra, você já entra direto na sala. E aí tem o quarto, né, onde o casal dorme, e tem também a cozinha e o banheiro. Quando nós entramos, sentamos ali, enfim, começamos a conversar. Papo vai, papo vem, vários assuntos. Nós chegamos no assunto sobre espiritismo, né, sobre sobrenatural, né, enfim, OVNIs e tudo mais, o que um acredita, o que o outro acredita, o que deixa de acreditar, enfim. E aí, a gente percebeu que estava muito dividido, né, o grupo daqueles que acreditam em tudo, né, que é o grupo qual eu me encaixo, e o grupo daqueles que é mais cético, que não acredita tanto em sobrenatural, enfim. E nós estávamos ali, né, iniciando esse papo e começamos a falar. Em um determinado momento, eu fiquei com vontade de ir até o banheiro. Então eu peguei, levantei e fui até o banheiro. Quando eu passei para entrar, né, passei assim para chegar até o banheiro, né, na hora que eu estava chegando na porta do banheiro, no canto, bem próximo ao banheiro, próximo da entrada mesmo da porta, o meu braço ele arrepiou. Eu fiquei muito arrepiada. E eu já comecei a pensar, alguma coisa estranha tem aqui. E então o que eu fiz? Eu peguei, entrei rapidinho no banheiro, usei rápido e saí. Na hora que eu saí, a mesma coisa. Eu fiquei de novo arrepiada, sabe? Quando você olha assim, os pelinhos do braço tá arrepiado. Eu fiquei realmente arrepiada. E aí eu peguei e voltei pra sala e comentei com o meu namorado, olha, aconteceu isso. E ele já ficou também meio cabreiro. E olha que ele é cético, né? E aí ele pegou e falou assim, bom, vou no banheiro. Ele pegou e foi até o banheiro. Quando ele foi até o banheiro, ele foi, voltou. Quando ele retornou, ele falou pra mim, eu senti a mesma coisa que você. Ele também ficou arrepiado.
Achamos estranho, mas ok, né? Aí depois eu fui uma segunda vez pro banheiro e eu senti aquilo mais forte. Quando eu retornei do banheiro, eu senti uma parte da cozinha que também tinha alguma coisa de errado. É porque pra você chegar no banheiro, você passava pela cozinha. E eu senti na cozinha que também tinha alguma coisa de errado. Cheguei e falei pro meu namorado. E aí eu comentei com o pessoal que tava ali, né? Inclusive, né, os donos da casa. Comentei o que tinha acontecido, que eu tinha sentido. E aí o pessoal, ai, mas que isso? Nada a ver, pô, até parece, não, que não sei o quê. E aí ficou meio que um debatezinho ali, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí o pessoal ficou curioso e falou, então vamos lá, pra gente ver. E aí todo mundo levantou, eu fui com o pessoal até próximo do banheiro. E aí de novo meu namorado sentiu. Quando voltei pra cozinha, eu resolvi ir no canto da cozinha, né? Eu falei, olha, vamos ali naquele canto da cozinha pra ver se vai sentir alguma coisa. Fomos no canto da cozinha, não senti nada. No outro canto da cozinha, que era próximo ao fogão, eu senti uma mudança de temperatura. Ficou gelado, sabe? Gelado. E não é gelado, já é uma brisinha de vento. Não, realmente ficou gelado. A temperatura não tava normal, não tava amena, não tava. Realmente gelou. Meu namorado também sentiu. E aí o pessoal já começou a ficar mais assim, nossa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí o casal pegou e falou assim pra mim, né, que eram os donos da casa, olha, vamos lá pro nosso quarto pra ver se você vai sentir alguma coisa, enfim. Porque mesmo o próprio casal sendo um pouco cético, né, eles ficaram realmente assustados. Porque eu percebi que tinha alguma coisa ali. E aí eu fui até o quarto deles. E no quarto deles, em um dos cantos, próximo à cama, eu senti também que poderia ter algo ali. Uma energia ruim, muito ruim, uma energia muito pesada. Só que quando eu me aproximei, que era próximo à cama, em um dos cantos, né? Quando eu me aproximei, é como se tivesse uma parede invisível e eu não conseguisse entrar naquele canto, sabe? Porque tinha um espaço, era um canto que tinha um espaço entre esse canto da parede e um guarda-roupa deles. E eu não conseguia entrar nesse espaço, nesse canto, porque parece que tinha uma parede invisível, ou parece que tinha alguém ali que estava com as duas mãos, uma em cada ombro meu, me forçando para trás. E eu não consegui entrar, mas eu senti muito pesada a energia, extremamente angustiante, sabe? Eles ficaram muito preocupados. Ai, mas é o nosso quarto, onde a gente dorme e tudo mais. Saímos de lá, né? E retornamos pra sala. Falei, olha, a gente precisa fazer uma oração, ver se ajuda, vocês podem comprar incenso e tal. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra cozinha, vamos fazer uma oração e tudo mais. Retornei pra cozinha com eles para fazer uma oração e comecei a fazer uma oração. Só que enquanto eu estava fazendo a oração, eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia dar continuidade na oração que eu estava fazendo, porque a energia, ela sobrecarregou muito, assim, ela pesou de uma maneira absurda, sabe? É como se eu olhasse para cima, pro telhado, e eu visse o telhado daquela casa despencando na minha cabeça. Ou é como se eu corresse uma maratona, corresse, e ficasse extremamente cansada. E abaixasse o meu corpo, colocasse a mão no joelho assim e tentasse buscar ar, porque parece que dava dificuldade de respirar, sabe? Até o respiro era um respiro pesado. E eu comecei a chorar muito nessa oração, não conseguia completar a oração. E aí, e aquele ar pesado, e aquela energia densa. Quando eu olhei novamente pro canto próximo ao banheiro, eu não vi nítido, né? Não deu pra ver nítido, porque não se mostrou completamente. Mas deu pra perceber que tinha uma criança no canto daquele banheiro. E aí eu comecei a chorar de novo, e chorar, e falei, a gente precisa fazer uma oração, e aí eu consegui fazer uma oração com eles ali e tudo mais. Retornamos pra sala,
E aí fui me acalmando, né? E o pessoal aqui que tava cético já começou a ficar, meu Deus, o que já aconteceu? E já começou a... E agora? E, enfim, né? E aí eu realmente orientei para que, né, o casal ali da casa, eles fizessem orações constantes, né? Acendessem um incenso, né? Para afastar as energias ruins, negativas, enfim. Porque estava muito, muito sobrecarregado. E o que mais me assustou foi que até então eu descobri que eu sinto muito a energia do lugar, né? Então, se aconteceu qualquer coisa, alguma tragédia, qualquer coisa, eu sinto a energia do lugar. Mas eu nunca tinha visto algo ou nunca tinha tentado, sabe, se mostrar para mim de alguma forma, enfim. E nesse dia realmente tentou se mostrar para mim e foi muito assustador, foi chocante. E depois dessa experiência eu acredito que eu não vou mais, né, na casa desses amigos, né, talvez eles não me chamem mais para resenha, porque é algo que realmente eu já percebi que acontece comigo em determinados lugares. Eu sinto muito a energia do lugar e eu não consigo ficar no lugar. E isso é muito ruim, porque eu sinto muito desconforto, eu sinto a falta de paz, eu sinto a tristeza de determinados ambientes, quando aconteceu alguma coisa ruim naquele lugar. E não é fácil lidar com isso. E essa experiência foi muito, muito chocante, assim. E eu, só de falar, já me causa esse incômodo em volta, o sentimento de choque que eu fiquei nessa casa. Foi bem pesado. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder. Because new sweet and smoky special edition Gold Sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. Nossa senhora, tá o quê? Tá amarrado. Muito bom, hein? Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando, várias histórias incríveis, além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil, www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. E também, para você mandar um relato para mim, é muito fácil. Tem o telefone aí na descrição também, mas se você quiser anotar, escreve aí +1 647 830 0422. É bom lembrar, para você que tá chegando agora, +1 é o código de fora do Brasil, tá? Do Canadá, onde eu moro. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal pra conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá pra mim e fala como é que eu posso mandar, como é que eu faço pra mandar o relato? E eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. Eu sempre falo lá que você pode gravar do carro, mas muita gente quando eu falo que pode gravar do carro, galera, é do carro parado, né? No estacionamento, né? Fechadinho ali. Não no meio da Paulista, né, gente? Pelo amor de Deus. Tenta o máximo possível gravar de um lugar sem muito barulho. Eu sei que às vezes acontece, né? Um cachorro vai latir, o cara empinando a moto na rua, mas tenta sempre diminuir bastante, tá? Pra gente. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí
A página Relatos do Além, obviamente, é @Relatos do Além, muito fácil. Então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui. E se tocar no telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. 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 Whether it's in Drive, Dropbox, Slack, or that folder called Ugh, Dropbox Dash finds it fast. Smart Search. Built for messy humans. Learn more at dropbox.com/dash.